Falar de água é falar de vida, do nosso presente e futuro. A repórter Érica Picelli mostra agora os avanços e desafios na proteção desse recurso natural, não apenas como um bem de consumo, mas como um direito humano. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A famosa afirmação é de um químico francês e resume de modo preciso o ciclo da água. Uma nascente é a água da chuva infiltrada no subsolo, que se reúne e emerge. Elas são fonte de vida para todos nós. Fornecem água para os córregos e rios que abastecem todas as cidades. O Cerrado é considerado a caixa d'água do Brasil. Abriga vários importantes rios que abastecem um total de 8 bacias hidrográficas. Por isso, é tão importante preservá-lo com a criação de parques como esse aqui em Brasília. Conhecido popularmente como água mineral, possui mais de 40 mil hectares e suas nascentes têm papel fundamental para o abastecimento de Brasília. A gente pode verificar uma grande diferença entre as nascentes que estão dentro do parque e aquelas que estão fora. Por quê? Dentro do parque, elas estão protegidas por um regime de proteção especial e aquele solo não vai sofrer impermeabilização, os processos erosivos e processos que impactam essas nascentes, eles vão ter controle, né, vão estar sujeitos àqueles que são especificamente naturais, o que não acontece fora. O Brasil possui cerca de 12% de toda a água superficial de rio do mundo, mas a abundância divide espaço com desperdício, poluição e destruição da cobertura vegetal, que protege as margens dos rios e suas nascentes. Esse tema foi amplamente debatido no Seminário Internacional sobre Água, Floresta, Vida e Direitos Humanos, promovido pelo Ministério Público Federal. O painel Água para o Futuro teve início com a assinatura de um pacto entre a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, o Conselho Nacional do Ministério Público e o Ministério Público de Mato Grosso, para a criação de um aplicativo chamado Água para o Futuro. O projeto de mapeamento teve início em Mato Grosso, onde foi executado com sucesso. Nós identificamos 215 nascentes, nós fazemos a identificação, caracterização dela e responsabilizamos os eventuais degradadores. Criamos uma base de dados eficiente com imagens históricas, fizemos diversos termos de orçamento de conduta e ações civis públicas, né? Afastamos a ideia da impunidade, então eu acho que seriam esses os pontos principais do resultado do projeto. A Universidade Federal de Mato Grosso foi um dos parceiros do projeto. A professora explica que, além de identificar as nascentes, eles também analisaram os animais e a vegetação do local. Participamos do inventário da fauna, né, de vertebrados, principalmente mamíferos, aves, e o primeiro foco foi com répteis e anfíbios, que participa, que habita dessas nascentes e que caracteriza o estado dessas nascentes, né, se elas estão mais ou menos saudáveis, se é possível recuperar ou não. No mesmo painel, a Procuradora da República no Rio Grande do Sul, Annelise Becker, falou sobre a preservação dos peixes e a respeito da portaria, que determina que espécies autorizadas para a pesca pelo Ministério do Meio Ambiente podem ser capturadas, não importando o grau de ameaça de extinção delas. Isso é uma situação muito grave, muito preocupante. Nós temos acompanhado as reuniões que o MMA vem promovendo a respeito, tem um grupo de trabalho criado, não é? Nós fazemos recomendações, nós estamos trabalhando atentos em relação a isso. Além das nascentes, o Seminário Internacional Água, Floresta, Vida e Direitos Humanos abordou outros temas fundamentais. A repórter Madeleine Machado acompanhou o painel sobre capacitação. Érica, este outro painel que teve aqui no primeiro dia do seminário foi sobre o papel das escolas na capacitação dos integrantes do Ministério Público que atuam na área do meio ambiente para enfrentar os grandes danos ambientais que acontecem no Brasil e no exterior. Eu conversei com o Procurador Regional da República e Diretor-Geral da Escola Superior do MPF.
Na verdade, falar sobre meio ambiente é falar sobre água e é falar sobre vida. E quando nós falamos sobre essas temáticas, nós estamos falando diretamente sobre a possibilidade de manutenção da raça humana, da espécie humana na Terra. Estamos falando de direitos humanos, estamos falando de direito à moradia, estamos falando de acesso à terra, direito ao trabalho, alimentação adequada, o direito de acesso à água, enfim, o direito à vida. Também estavam presentes ao evento representantes dos Ministérios Públicos do Panamá e do Equador, que trocaram conhecimentos com o Ministério Público Federal do Brasil. Estamos conscientes que temos muito por fazer. Es fundamental dentro de las investigaciones también el poder capacitar y contar con la cantidad suficiente de peritos, que son quienes a través de sus informes y a través de sus actividades de experticia van a poder dar sustento y solidez a un caso en el cual se requiere justamente una investigación para poder determinar los daños y las afectaciones que se realizan al suelo, al agua, a la flora, a la fauna y al ecosistema en general. Para encerrar o evento, especialistas em meio ambiente discutiram os avanços e desafios na proteção das florestas. A jurisprudência socioambiental do Supremo Tribunal Federal, nos 30 anos da Constituição Cidadã, também foi tema do seminário internacional e contou com a participação de ministros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Por incrível que pareça, a nossa jurisprudência hoje vem sendo copiada por países da África e da Ásia, o que mostra, de um lado, que a nossa legislação é avançada, é moderna, e do outro, que os juízes e o Poder Judiciário, de uma maneira geral, estão muito atentos à questão ambiental.